Olá a todos, bom dia. Eu sou o Saka, sou fundador da Consentimento e vou contar um pouquinho aqui do caso. Né? Alguns de vocês já viram uma parte dessa apresentação ontem, mas acho que hoje a ideia é muito mais focar de fato nessa história, né? Na nossa relação aqui com o Hospital de Barretos e no caso da Consentimento, eu acho que muito a história da Consentimento se confunde aqui com a história do Hospital de Amor e eu vou contar um pouquinho mais dessa história. Tá, então a Consentimento foi uma empresa, né, que a gente fundou com esse propósito de salvar vidas através de dados. Né, então a gente é uma empresa focada exclusivamente dentro da área da saúde, que trabalha com dados e inteligência artificial. Né, a nossa missão é conseguir ajudar provedores de saúde a conseguirem extrair mais valor e entregarem um melhor cuidado, começando com o câncer. Né, e o problema que a gente resolveu atacar inicialmente é essa dor do recrutamento para a pesquisa clínica. Né? A pesquisa clínica é a maneira como a gente consegue trazer inovação, né, em termos de tratamento, em termos de novos medicamentos para dentro da área da saúde. Né? E foi um problema que alinha os vários interesses dentro da cadeia. Né, então, aí já falando um pouquinho, né, de modelo de negócios e talvez, né, por que a gente conseguiu ter aceitação, né, dentro do hospital e esse sucesso, é porque dentro da área da saúde a gente tem muitos conflitos entre os vários agentes, né, e a pesquisa clínica é uma das poucas dores que aflige, né, tanto os pacientes, quanto os hospitais, quanto a indústria, quanto as operadoras. Né, então, quando a gente falou, putz, o que a gente pode fazer com dados, a gente chegou aqui na pesquisa como sendo, né, o problema inicial que a Consentimento gostaria de atacar. Né, então, os pacientes, obviamente, né, se beneficiam quando a gente consegue fazer um estudo novo e trazer um medicamento novo, né, para o mundo. Né, então, o câncer é uma das doenças que mais mata e mais prejudica os pacientes. Né, os centros de pesquisa, né, têm um papel super importante dentro desse ciclo. Né, o centro de pesquisa aqui do Hospital de Barretos é um dos mais relevantes aí em pesquisa clínica no Brasil, né, e tem uma dificuldade muito grande de recrutar, tanto é que trouxeram esse problema para ser resolvido. E a indústria, né, acaba patrocinando todos esses estudos, né, na busca aí de trazer novos medicamentos para conseguirem ajudar mais e mais pessoas. Né. Mas hoje é um processo, né, por ele atingir, né, um percentual pequeno, né, das pessoas. Né, então é um subconjunto dentro de algumas subespecialidades, né, que de fato conseguem se beneficiar. Cada vez mais a pesquisa ataca problemas menores, né, e isso faz com que o recrutamento fique ainda mais difícil. Né, e a gente precisa usar a tecnologia para conseguir resolver esses problemas. Né, então hoje a pesquisa clínica, para você identificar um paciente, é muito dependente de uma busca, né, do prontuário eletrônico, uma busca manual, né, leitura de prontuário eletrônico para entender a aderência aos critérios de inclusão e exclusão. Né, é um processo dependente dos médicos, né, e mesmo numa instituição como o Barretos, que tem uma tradição muito grande de pesquisa clínica, né, e toda uma comunicação e da importância dessa atividade aqui dentro, né, é muito difícil os médicos saberem, né, todos os critérios de inclusão e exclusão de cabeça, né, estarem sabendo, né, de todos os estudos que estão recrutando ou não. E o terceiro não existe uma ferramenta, né, especificamente para essa questão do recrutamento de pacientes. Né, então a gente tem um prontuário eletrônico que armazena a informação das pessoas que passam pelo hospital e depois um acompanhamento, né, dentro da pesquisa clínica. Né, mas a gente tem essa ponte entre o hospital e a pesquisa clínica, ainda acontece, né, através de e-mails, através de WhatsApp, né, através de planilhas. E muitas vezes ali essa dificuldade de comunicação faz com que um paciente se perca nesse meio do caminho. Né, então o que a Consentimento faz, ela desenvolveu esse produto que é o ConTrials, que é uma solução para recrutamento de pacientes, né, e através do uso de inteligência artificial. Né, a gente consegue fazer essa busca ativa dos pacientes diretamente através do prontuário eletrônico. Né, então, a gente, através dessa técnica, né, de inteligência artificial, a gente estrutura as informações do prontuário eletrônico. Né, então, a gente transforma campo de texto livre, né, em base de dados. Né, então, a gente identifica todos os conceitos e organiza essas informações. E através de uma interface, de um fluxo, a gente, né, se coordena com as equipes do centro de pesquisa, conseguindo trazer mais participantes para dentro da pesquisa. Aí, falando um pouco, né,
para quem não conhece aqui, né, o que é inteligência, o que de fato a gente consegue fazer, né, e o que é a entrega, né, do processamento de linguagem natural para o hospital. Né, a gente, como eu falei, a gente varre, né, o prontuário eletrônico, né, identifica ali os vários conceitos clínicos, né, diagnósticos, resultados de exames, medicamentos, né, todos os conceitos clínicos relevantes. E também, né, faz algumas tarefas adicionais para organizar essa informação e aumentar a compreensão dessa informação, como identificar se aquela informação é só uma hipótese diagnóstica, ou se é um diagnóstico fechado, ou se é uma negação de um diagnóstico. Né? Então a gente faz todas essas classificações nos dados, né, posiciona essas informações ao longo do tempo, né, entender se é um evento que já começou e já acabou, se ele foi no passado, se ele ainda está em andamento, se ele vai acontecer. Né, então fazer toda essa classificação dos dados para de fato conseguir fazer as recomendações mais assertivas. E aí, por último, a gente fala um pouquinho, né, do nosso diferencial nessa parte de processamento de linguagem natural, né, que a gente de fato é uma empresa especializada em saúde, né, que trabalha hoje só no Brasil, então todos os nossos algoritmos são desenvolvidos em português nativo, né, que é uma diferença em relação a tentar usar soluções da Amazon ou do Google ou de outras empresas de fora, né, que geralmente envolve um processo de tradução que se perde muito da qualidade dos dados. Né, o uso aí de fato de conhecimento vindo da academia, então um time bem forte, né, com publicações, né, acho que um pouco a contraposição, né, eu acho que o conhecimento acadêmico é muito importante, né, é importante trabalhar no estado da arte para conseguir de fato fazer inovação que entregue valor. E o nosso processo, apesar de ser muito dependente de inteligência artificial, né, e dos cientistas de dados, a gente complementa isso também com uma formação com um grupo de curadoria de dados, né, com pessoas da área da saúde, né, que ajudam na qualificação desses dados, né, e a combinação desse trabalho, né, mais minucioso com pessoas especializadas combinado com a inteligência que entregam os melhores resultados. E rapidamente, não vou passar aqui pelos nomes, né, mas acho que só para dizer também, acho que seja quem é da saúde ou quem é da tecnologia, de fato, né, tentar buscar ali talentos, né, de ambas as áreas, né, idealmente pessoas de tecnologia que gostem de saúde e pessoas de saúde que gostem de tecnologia, que de fato isso traz um resultado muito diferente. Né, acho que a gente, em outras palestras aqui, sempre se fala na dificuldade de contratar, né, desenvolvedores. Eu acho que realmente acho que um pouco do nosso segredo de conseguir formar esse time é buscar pessoas que intencionalmente queiram trabalhar com saúde, né, que já vem trabalhando com saúde há muito tempo, porque de fato tem um propósito diferente e acho que a gente consegue aí, talvez concorrer com as fintechs e outras startups mais badaladas, né, com pessoas que realmente têm como propósito o propósito da empresa. Tá? Eu corri um pouco aqui, depois acho que a gente vai falar bastante do case, mas se alguém tiver dúvidas, sei lá, sobre outras coisas de startup, de time, de outras questões, também tô aberto aí para outras perguntas. Tá? Então, como eu falei aqui, acho que a ideia é focar bastante no case, né? Como que aconteceu. Acho que várias startups já vieram perguntar para a gente, como é que vocês fizeram para conseguir o case, né? E como é que foi esse processo. Acho que a ideia é contar um pouquinho aqui, mas eu acabo falando que acho que o grande segredo no fim é resolver uma dor que o hospital tem, né? E acho que isso é um pouco o maior segredo, é de fato conversar com o hospital e entender se o hospital precisa daquilo que a gente está oferecendo, né? Ou entender as dores do hospital e aí começar a desenvolver a solução a partir dessas dores, né? O resto acho que acontece, né, de uma maneira, né, mais natural ali, colocando obviamente muito esforço, mas seguindo o fluxo normal, né? Então falando um pouquinho aí, como eu comentei, né, a nossa história aí se confunde com a história do Arena, né, e dessa relação. Eu comecei a empresa lá em setembro de 2020, né, com uma missão mais ampla, né, a missão que a gente coloca, né, no início da apresentação, de salvar vidas através de dados, né? Então o que eu queria era utilizar dados, né, a gente enxergava os valores que os dados poderiam trazer
o sistema da saúde. Né? Eu já empreendo com saúde desde 2015, né? E nos últimos 5 anos aí, trabalhando especificamente com dados, né? E a gente entende o potencial, mas a gente também entende muito das dificuldades, né? Porque em saúde são muitos agentes, é muito complexo você alinhar os interesses de todo mundo e conseguir criar um modelo de negócio que pare de pé, né, que sustente uma empresa, que tenha um mercado, que tenha fonte pagadora, que você consiga gerar benefício, né, para o paciente. E conseguir equacionar tudo isso é bastante complexo. Né? Então, ali em setembro, eu comecei a discutir, né, trouxe alguns médicos, advisors, começamos a testar, né, muitas ideias, né, a questão de recrutamento, medição de desfecho, suporte à decisão clínica, qualidade, né, navegação oncológica, vários temas que a gente poderia explorar, né, conversando com o ecossistema, tentando entender o que acontecia. A gente começou a fazer a rodada anjo sem talvez um produto tão definido, com uma tese um pouquinho mais ampla, né, pensando em recrutamento, mas não necessariamente através de hospitais, montando rede social de pacientes oncológicos, testamos várias coisas. E o divisor de águas para a gente, de fato, foi, né, o processo de seleção para o Arena, onde a gente falava, a gente pode fazer o que vocês quiserem com dados, né, usando processamento de linguagem natural, qual que é o maior problema que vocês têm, que vocês entendem que a nossa tecnologia possa ajudar. E eles falaram, a gente queria ajuda para recrutar pacientes para pesquisa clínica. E a gente tentou, né, expandir e ver se era só isso mesmo, porque a gente obviamente tem objetivos maiores. Eles falaram, não, isso aqui é o que tem, temos a área, né, a área de pesquisa, precisa disso, não tem solução no Brasil para resolver esse problema. E aí, a partir desse momento, a gente falou, putz, é aqui que a gente vai focar. Né? A gente tinha uma tese de que gerava mais valor você trazer um paciente de fora do hospital para dentro. A gente achava que, por outras conversas que a gente tinha tido, a gente falava, para recrutar dentro, Barretos consegue fazer isso sozinho, ele quer paciente de fora. E no fim a gente viu que não era e mudou a nossa mentalidade, e a gente descobriu vários clientes que também não conseguem recrutar dentro de casa. Né? Porque não é simples, por causa daquelas dificuldades que a gente comentou, tinha muito valor. Né, depois disso, né, o que está em branquinho aqui são até coisas com outros clientes, né, então a gente começou a receber dados, né, conseguimos fechar um acordo de recrutamento em um outro lugar que também não conseguia recrutar pacientes dentro de casa. Aí, né, depois do bootcamp, evoluiu, né, o produto foi avançando, né, a gente fechou de fato um acordo para fazer a POC em setembro. Né, aí começamos a gerar receita e a gente só foi começar a fazer o trabalho mesmo em novembro, né, então demorou 2 meses entre o go ahead e a gente formar o time para começar a trabalhar. Aí demorou mais 2 meses para a gente receber os dados e aí em 3 meses a gente conseguiu de fato, né, rodar o nosso ciclo e entregar a primeira lista de pacientes que o algoritmo recomendou para participarem do estudo. Né, e obviamente em junho agora a gente fechou uma nova rodada de captação pre-seed, onde obviamente, né, o resultado que a gente entregou aqui foi super importante para a gente, então a gente tem uma grande dívida aqui com a Arena, né, estamos recompensando, espero que na visão do Arena adequadamente, mas com certeza aí um sentimento de gratidão muito grande e uma parceria aí que continua crescendo. Aí falando um pouquinho, né, do caso específico, né, qual foi esse primeiro projeto, né, então o título aqui era como usar a inteligência artificial para melhorar o recrutamento de pacientes para ensaios clínicos, né, problema muito direto, né, e acho que em linha com o que o Dr. Ricardo falou, uma pergunta, né, a gente tinha uma pergunta só, um desfecho só, que era quantos pacientes a gente consegue encontrar para participarem da pesquisa clínica. Né, a gente não mediu qual que é o tempo, qual que era o fluxo, né, tem vários outros desfechos intermediários que a gente também avalia, mas no final das contas, sucesso para a gente era definido por conseguir encontrar pacientes que Barretos não tinha conseguido encontrar sem o uso da nossa ferramenta. Né, a gente também fechou um propósito específico, né, dentro de câncer de próstata e dentro de um estudo específico. Né, então, acho que aí uma lição que às vezes é difícil a gente
não ceder à tentação de, vou fazer mais estudos, vou fazer 3, 4 estudos, vou aproveitar a oportunidade e vou tentar fazer mais coisa, porque no fim, se eu não conseguir num estudo e talvez eu consiga no outro, acho que tem que fazer de fato esse esforço contínuo de escolher e apostar e arriscar, porque a gente não tem recurso para ficar errando, né? Então, assim, vale para estudo, mas para a gente também vale para cliente, que é tipo, putz, a gente tem que colocar a nossa energia nos clientes que têm melhor chance de fechar, né? Porque se a gente fala assim, eu não tenho certeza aqui, vou tentar atacar conseguir fazer com outro cliente, e é mais difícil, a gente gasta tempo, a gente tira a energia dos nossos clientes com mais probabilidade e eventualmente desperdiça recursos ali perseguindo oportunidades que não agreguem tanto. E a gente escolheu nesse estudo o Prevalence, que era um estudo que já estava em andamento aqui na instituição, então ele já tinha um histórico que a gente conseguia saber qual que era a performance de Barretos recrutando sem a nossa ferramenta, né? E ao mesmo tempo, como era um estudo que ainda estava em andamento, ainda está em andamento, uma vez que a gente calibrasse o algoritmo, a gente conseguia usar o mesmo algoritmo para recrutar pacientes, né? Então era um setting ideal para a gente, porque a gente conseguia, né, testar a performance, ter esse grupo de controle, né, que era olhando para trás. Ao mesmo tempo, não era um estudo que não ia gerar valor, porque se a gente fizesse uma coisa com um estudo muito antigo, que já não estava recrutando, não ia servir para nada prático, né? Nenhum paciente ia ser incluído através do uso da ferramenta, né? Então a gente pegou esse caso aqui, né? E aí a gente, como parte aí do escopo, né, do compromisso de Barretos, né, nessa nossa aplicação inicial na POC, né? Isso é sempre importante, né? A gente, quando a startup vai fazer POC e não vai receber nada financeiro por isso, saber o que a gente consegue tirar. Então, né, no caso aqui de Barretos, para a gente tinha 3 coisas que eram super importantes, né? A primeira era, de fato, os recursos do lado de Barretos para fazerem o projeto acontecer, né? Então, aqui Barretos, né, dedicou tempo de 3 profissionais bastante sêniores aqui para ajudarem a gente no projeto, né? O Guilherme Sanches pela inovação, pela Arena, a doutora Dayana no time de pesquisa e o Neto na parte de tecnologia de informação. Né? Tiveram outros profissionais, né? Esses aqui acho que eram os que se reuniam regularmente com a gente, que dedicaram maior volume de tempo, mas que foram super importantes para a gente conseguir garantir essa cadência, né? A outra coisa era o feedback, né? Então, obviamente, os nossos primeiros algoritmos, o resultado, né, ele erra muito mais, né, nas primeiras interações, então a gente garantia que a gente ia ter a resposta, que o pessoal ia avaliar o que a gente entregou e devolver isso para a gente. É uma contrapartida super importante, né? Porque se a gente mesmo está avaliando nosso próprio trabalho, a gente evolui bem mais devagar. E o terceiro, que acho que é um pouco, né, o que se materializa aqui nessa palestra, de fato, para a gente poder divulgar, né, contar com a parceria de Barretos para contar do case, né? A gente, eu não trouxe aqui, mas a gente acabou publicando um case junto no Next Frontiers, né, que é um congresso muito grande de oncologia organizado por um outro hospital. E que também, né, teve a parceria ali, né, teve o médico responsável pelo Prevalence aqui, o Dr. Daniel, também participou da publicação, né, então a gente tem esse apoio também na divulgação, né, na publicação de cases, como também uma contrapartida aí super importante dessa POC, né. E aí do nosso time, eu, o Lucas, a Lara, todos aqui também fazendo parte desse time. E aí acho que é mais um ciclo ilustrativo, né, mas do que eu falei dessa coisa da resposta do cliente, né, porque putz, às vezes é difícil quando a gente faz uma coisa sem custo, né, até uma coisa que às vezes o pessoal fala para cobrar POC para aumentar o engajamento e o comprometimento do cliente, né. Aqui a gente achava que não era necessário, né, e por Barretos estar muito alinhado, colocaram ali os recursos para de fato ajudarem a gente, né, nas diversas etapas aí ao longo do caminho, né? Então a gente recebeu os dados, anota os dados, né, para o treinamento do algoritmo de inteligência artificial, treina os modelos, gera essas listas e aí entende se aquela lista está adequada, se ficou faltando ou sobrando paciente, né, por que o algoritmo errou e tenta, né, corrigir. Que a gente acabou, né, não fazendo tantos ciclos assim,
mas acho que é importante para ilustrar que a gente também desenhou, às vezes, o processo para garantir o engajamento do cliente. Né? Do que, acho que às vezes você pega, né, a gente que trabalha com dados, a gente podia pegar os dados e simplesmente sumir e falar, ah, daqui 2 meses a gente volta aqui com o algoritmo, e eu acho que o resultado ia ter sido muito diferente se a gente tivesse trabalhado desse jeito. Né? A gente escolheu, né, envolver eles nas várias etapas de anotação de dados, de treinamento de modelos, né, de discussão, de fato co-criar esse produto junto. Né? E eu acho que isso também garantiu não só um maior envolvimento, mas também um melhor resultado. E aí esse aqui é o resultado, né, que a gente obteve. Né? Então a gente analisou aí notas clínicas de 1.700 pacientes, né, cerca de 13 mil notas. Né? E desses 1.700 pacientes, o algoritmo identificou 75 pacientes que a gente considerou como potencialmente elegíveis. Né? Então, né, hoje, o primeiro valor, apesar de não ser o nosso desfecho primário, como comentei, era conseguir, né, reduzir o número de pacientes que tinham que ser analisados. Né? Então, em vez de analisar 1.700 pacientes para entender aqueles que podem ou não participar, a gente chegou numa lista de 75. Né? E desses 75, né, 80% deles, né, do que o algoritmo de fato indicou como sendo potencialmente elegíveis, de fato 60 deles, né, 80% da lista inicial, eram de fato elegíveis. Né? Então era uma taxa aí de acerto do algoritmo, né, que justificava esse valor. Né? Porque se a gente tivesse, né, mandado uma lista muito grande, no final, né, o valor fica muito menor, né, porque se acaba analisando muito paciente inadequado. E se a gente também não tivesse conseguido identificar os pacientes corretos, né, tivesse dentro desses 1.625 que a gente ignorou, tivessem vários pacientes, né, que a pesquisa entendia como sendo potencialmente elegíveis, também não ia ter valor. Né? Então, de fato, a gente conseguiu entregar esse resultado ali que com uma boa calibração, né, dos falsos positivos aqui dentro do algoritmo. E aí, acho que o valor mais importante, né, que é o que a gente queria de fato mostrar, era se o algoritmo conseguia identificar pacientes que eram elegíveis para participarem do estudo e que o humano, ou pelo menos no processo atual, não tinham conseguido identificar esses pacientes. Né? Então, de fato, a gente chegou nesse resultado. Né? Então, o hospital, sem a ajuda do algoritmo, tinha conseguido identificar 26 pacientes. E a gente, né, com o algoritmo, além dos 26 pacientes do hospital, a gente conseguiu identificar 34 pacientes adicionais. Né? Então, a gente mais do que dobrou o número de pacientes identificados para participarem dentro do estudo. Né? Então, que esse foi, acho que, o resultado mais importante ali que a gente conseguiu obter. E aí, eu acho que o último slide aqui, né, eu já fiz alguns dos comentários, né, das lições, mas só para reforçar aqui, eu acho que, né, alguns fatores que levaram ao sucesso aí do projeto, né, e a boa receptividade e dos resultados foram, era a questão de, né, definir, né, as responsabilidades de cada um no projeto, mas acho que junto com isso, né, vem a questão de fato, né, garantir que o cliente tenha os recursos, né, adequados para suportarem o projeto. Né? Então era importante aqui no nosso caso, né, toda a parte da TI, que é sempre um desafio para quem trabalha com tecnologia, com dados, né, e também da área cliente, né, de fato ter alguém, né, que cumpra, que vá na agenda, que participe da agenda, né, e junto com isso, né, o que a gente colocou aqui de ter um backup para cada atividade, então principalmente em projetos, né, que vão demorar um pouco mais de tempo, é comum ter férias, ter outras demandas, né, e para garantir essa cadência e não perder uma semana, ter alguém que consiga suprir essas necessidades. Né, então, super agradeço aí ao Alexandre e o Neto, né, por terem conseguido manter a continuidade ali, mesmo com os vários projetos aí rolando com a TI. Manter a cadência dos encontros, né? Então manter essa energia, né? Eu acho que a gente falou ali na parte de vendas, né, dessa questão de cadência, mas eu acho que também nas entregas também é super importante, né? Porque senão o dia a dia acaba consumindo e as prioridades vão mudando, né? Então conseguir, né, manter essa cadência e ter encontros regulares, acho que ajuda muito ao projeto continuar andando no ritmo esperado.
E eu acho que, por último, essa questão do feedback do cliente, né, de engajar, de construir, né, no final das contas, eles conhecem as dores muito melhores que a gente. Então, conseguir garantir que a gente está no caminho certo e tendo essa proximidade grande é super crítica. Tá bom? Acho que era isso. Fico aí aberto para perguntas. E obrigado aí pela atenção de todos. Saca, aqui é André. Vai. Quais são os próximos passos? A gente até tirou aqui o slide de não próximos só passos. dentro do hospital e também vocês como empresa, qual que é a sequência aí da... De fato, a gente quebra em dois grandes próximos passos, né? Um é a questão de produtização mesmo, então a gente inicialmente focou muito no algoritmo, né? Então a primeira entrega que a gente fez era uma lista no Excel com o nome com os identificadores das pessoas que a gente considerava que eram elegíveis, então agora a gente está de fato produtizando, né? Criando interfaces, criando uma interface web, né? Melhorando o fluxo, né, diminuindo ali a dependência, né, de pessoas, né, do time de tecnologia, né, tentando trabalhar a integração, a automação, para de fato colocar em produção, né, os algoritmos. Né, para quem trabalha com inteligência artificial, né, um dos grandes desafios uma coisa é você fazer um algoritmo que dá a resposta adequada, a outra é você conseguir inserir isso dentro de uma rotina, né, que já acontece, né, com um monte de barreiras a fazer as coisas diferentes, né? Então, quando você ouve essas palestras, né, um dos motivos maiores é não conseguir, às vezes, se precisa ter uma mudança do médico, uma mudança do enfermeiro, uma contratação de uma pessoa a mais para fazer aquilo funcionar, é super difícil, né? E eu acho que o outro desafio que a gente tem é de expansão, né? Então, a gente... como eu comentei, né, a gente fez um algoritmo que entregou um resultado para um estudo dentro de câncer de próstata. Né? Agora a gente tem que entender, em Barretos mesmo, né, o nosso compromisso aqui é de continuar utilizando a solução para outros estudos, né, de câncer de próstata sem custo. Né? Eu acho que um pouco a nossa contrapartida aqui é continuar, né, dentro dessa área fornecendo a solução. Mas a gente também já está discutindo expandir a utilização do algoritmo para outras subespecialidades, né, para outros tumores sólidos aqui junto com Barretos. A gente espera ter novidades aí em futuro próximo. E aí acho que o outro passo, né, é conseguir sair daqui. A gente já tem outros clientes, mas em outras áreas de especialidade, em outros hospitais, mas de garantir que, né, que o mesmo algoritmo que funciona aqui funcione lá fora. Né, provavelmente a gente tem que dar um passo para trás, né, e depois ir refinando de novo. Né. Acho que é um pouco isso. Obrigado pela pergunta. Isso. Sério, não, eu sou fã do Saca, né? Meu amigo também. Saca, você entregou ali 34 pacientes. O que acontece depois com eles? Acho que de fato ali como eu comentei, né, aqui a gente fez um estudo comparando com uma performance no passado, né, então esses 34 pacientes, a gente fez uma análise retrospectiva, né, no momento em que a gente identificou esses pacientes, pelo tempo que já havia passado no histórico deles, eles se tornaram inelegíveis. Né, então, nesse caso aqui, os 34 pacientes nem poderiam ter sido inclusos no estudo. Né, mas para os novos, né, a gente já está rodando em produção, né, na linha do que o André perguntou, então a gente já está usando a ferramenta para recrutar pacientes para esse estudo em andamento. Né, então agora já teve inclusão de pacientes dentro do estudo. Né. Só que o processo ainda, né, por não ter essas automatizações, a gente ainda perde muito tempo. Né, então a janela de recrutamento muitas vezes não é muito longa, então a gente precisa garantir que o dado chegue da TI, isso já está funcionando, né, e que a gente entregue a lista, que o médico tenha tempo de revisar a lista, né, e ligue para os pacientes, entre em contato com os pacientes para eles entrarem. Né. Então acho que o passo que a gente está agora de fato criar essas interfaces
para diminuir essas perdas de tempo que a gente tem, né? Porque cada passo que a gente dá, se perde 2, 3 dias, vai diminuindo a chance do paciente entrar, né? Às vezes ele vai ficando mais distante, vai fazendo procedimentos e acaba sendo excluído. E aí a sua jornada, ela encerra quando você entrega a lista ou quando o paciente é incluído no estudo? Isso é um ponto muito importante, assim, e acho que se aplica para várias startups, assim, né? Que a gente tem que entender, tem essa coisa de foco e aonde o que você faz bem e não querer fazer as coisas que você não faz direito, mas no final das contas a gente tem que resolver a dor do cliente, né? Então a gente tem casos muito diferentes aqui, né? Então a gente tem, em Barretos, a gente tem uma estrutura de pesquisa clínica, uma tradição muito grande para recrutar pacientes. Então talvez se a gente, né, entregar a lista dentro de uma interface para Barretos, talvez isso fosse suficiente, né? Porque tem gente na equipe da doutora Josi, né, a doutora Dayana, que podem pegar esse output e fazerem o resto. Mas a gente tem outros clientes, por exemplo, que a gente está recrutando pacientes em hospitais ou clínicas que eles não têm uma estrutura de pesquisa, mas eles gostariam de encontrar estudos para os seus pacientes. Nesse lugar não funciona. Se a gente só entregar essa interface, provavelmente o paciente não vai chegar até o centro de pesquisa. Então a gente tem discussões de criar uma operação de fato de fazer triagem, que no final das contas o nosso desfecho, né, como a gente falou, o nosso endpoint primário é paciente incluso no estudo. Então, se a gente faz o que a gente faz e o paciente não é incluso no estudo, o nosso produto não pode acabar aí, porque a gente não consegue mostrar o nosso valor, né? O valor que a gente faz dentro desse produto específico é o número de pacientes que a gente, de fato, conseguiu incluir, né? Então, a gente considera, por exemplo, eu vou fazer uma comunicação que diminua as resistências que o paciente tem participado da pesquisa clínica, né? Eu posso ou fazer isso dentro de casa, ou arranjar um parceiro que faça, né? Porque, no final das contas, se ele não participa porque ele tem medo de participar do estudo, isso está afetando o nosso endpoint primário, a gente tem que melhorar o nosso produto, nossa oferta para, de fato, conseguir resolver esse objetivo, né? Então, por mais que a gente fale, a gente não é uma empresa de comunicação, mas se o problema de inclusão do paciente está na comunicação e é esse o problema que a gente está tentando resolver, a gente tem que dar um jeito de fazer isso, né? Obviamente, ali na dificuldade de startup, de quanto que a gente faz, como é que a gente trabalha. Outra discussão que a gente tem grande é a integração com sistemas, né? A gente tem muitos cientistas de dados, agora a gente trouxe o nosso primeiro engenheiro de dados, né? Trabalha com alguém que já faz integração no sistema, mesmo que esse custe, sei lá, 5% da nossa receita, faz sentido desenvolver dentro de casa, contratar, eu paro aqui, não paro, como é que eu integro, como é que eu escolho o cliente. No fim, é uma dificuldade ali de se pensar. Mas respondendo a sua pergunta, no nosso caso aqui, geralmente a gente vai até o paciente assinar o TCLE. Vai lá, Giovanni. Bom dia, Giovanni, aqui, docente do Instituto Federal. Na sua apresentação, você disse que tem uma dificuldade aí em recrutar, né, já que você recruta paciente, em recrutar desenvolvedores, né, na área médica. Você atribui isso à formação do desenvolvedor ou à área específica saúde mesmo? Eu acho que quando a gente fala, para mim, a dificuldade é competir num mercado superaquecido, né? Então, a gente até, assim, conseguiria... porque a gente tenta trazer pessoas... Todo mundo que a gente contrata pensando no longo prazo, né? Porque é difícil de contratar, mas eu acho que a dor de perder alguém que você formou, né, e que você investiu, a gente investe, né, muito em cultura, em treinamento, em forma de trabalho, assim, para a pessoa começar a render, a gente demora uns 3, 4 meses, né? Então, se a pessoa der um turnover em um ano, é um investimento que a gente não recupera, né? Então, a gente até, quando faz os processos, até aparece gente, né, no salário e tal, mas pra gente, se a gente não sente que ela realmente está trabalhando aqui e veio para ficar, tem alinhamento com propósito, né, que se a gente investir nela, né, a gente vai conseguir continuar fortalecendo o time. Às vezes a gente prefere, por mais que esteja doendo, mudar o jeito que a gente busca, se esforçar mais para trazer uma pessoa ou, de fato, trazer uma solução
né? Contrata uma software house, alguma coisa de curto prazo, mas que a regra do jogo é curto prazo mesmo, vou pagar mais caro mesmo e tudo bem, né? Porque no final das contas, se for para trazer alguém para a equipe, a gente ter esse critério, né? Então, eu acho que um pouco a dificuldade não é que a gente não tem gente... até porque a gente não tem tanto... Como tem essa visão de longo prazo, em última instância, se eu pegar alguém que nunca trabalhou com saúde, mas me convence que ela quer trabalhar com saúde o resto da vida dela, a gente traz para dentro, né? É que, obviamente, a pessoa trabalhar com saúde no passado é mais fácil de acreditar, né? Porque todo mundo consegue falar que quer trabalhar por propósito, né? Mas várias pessoas não conseguem convencer a gente, não vou dizer enganar, porque às vezes a pessoa estava sendo legítima, mas não conseguiu convencer, né? Mas eu acho que assim, é um trunfo que a gente tem, acho que o Renan faz isso bem, várias pessoas fazem bem, de fato trazerem as pessoas por propósito, assim, porque a gente é muito difícil conseguir convencer alguém só pelo sonho, né? Só por crescer, por startup e tal, porque, cara, a realidade não é linear, a trajetória não é bonita assim. Manda o pessoal pra oncopediatria. Passou, tá tudo bem. De fato, acho que tem uma questão, e acho que a outra coisa que a gente tenta fazer é, de fato, achar as pessoas que o momento de vida delas também se adequa a estarem com a gente, principalmente nesse começo, assim. Porque no estágio que a gente está, mesmo hoje a gente está com 11 pessoas ali, o time é muito pequeno, né? Então a gente busca pessoas que estão querendo construir a consentimento junto com a gente, né? O time não é tão pequeno assim, mas pensando que, putz, sei lá, em alguns anos a gente quer ter 200, 300 pessoas, você ser o 12º é uma pessoa que tem uma influência muito grande ali no time, na empresa. Show.